Olá, sou a doutora Liliana Aichinger, sou médica, cirurgiã oncológica. Olá, sou Marcos Orestes Gonçalves, sou médico, especialista em cirurgia oncológica. Sejam bem-vindos a mais um videocast Mais Saúde. Então, estamos aqui hoje para mais um bate-papo e o videocast Mais Saúde sobre a oncologia, mais especificamente sobre a cirurgia oncológica. É sempre importante quando a gente fala de oncologia, eu acho que a gente tem que sempre pontuar que a oncologia ela é dividida em 3 pilares, basicamente, na abordagem de um paciente. A gente vai ter a oncologia clínica, que são os oncologistas clínicos que fazem essa abordagem. A gente tem a radioterapia e a gente tem a cirurgia oncológica. Esses 3 pilares, eles sempre vão estar trabalhando juntos para fazer o melhor tratamento e o melhor plano aí para o paciente. No caso, eu e a Lili, a gente faz parte do pilar da cirurgia oncológica. E a gente sabe que, estatisticamente, assim, aproximadamente 90% dos pacientes com diagnóstico de câncer, em algum momento, vão ter algum procedimento cirúrgico, nem que seja uma biópsia, né, Lili? Mas em algum momento eles vão ter que passar pela mão do cirurgião oncológico. Sim, exatamente. No mínimo, vai ser necessário uma biópsia para poder iniciar todo esse tratamento que é em conjunto. Muitas vezes a gente avalia o paciente, opera e ele tem que dar seguimento com um tratamento complementar com a quimioterapia, com a radioterapia. Então, é todo um tratamento multidisciplinar em que a gente realiza também aqui na Clínica de Oncologia da Unimed. E entre várias diversidades de câncer que existem, alguns a gente trata exclusivamente na forma cirúrgica. E essa parte a gente também realiza aqui em Brusque e a gente vai falar um pouquinho sobre os cânceres mais prevalentes e que a gente mais trabalha e realiza cirurgias aqui no município. Eu até vou usar um gancho que a Lili colocou sobre a questão do tratamento exclusivamente cirúrgico. E aí cabe também a gente falar sobre prevenção, né? As campanhas que existem hoje, Novembro Azul, Outubro Rosa, que visam estimular os pacientes a fazerem um diagnóstico precoce, com base nos rastreios, né? Dependendo da idade, fatores de risco, enfim. Mas o mais importante disso é a gente fazer um diagnóstico precoce. Quanto mais precoce é o tumor, maior a chance de cura. E muitas vezes a gente vê que, às vezes, quando a gente faz um diagnóstico bem precoce de uma lesão neoplásica, às vezes só a cirurgia já é curativa, já resolve o problema e o paciente segue sua vida normalmente. Então, é sempre importante a gente pontuar e frisar bem e bater nessa tecla com relação ao rastreio e diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, maiores são as chances de cura, sim, vertiginosamente. A gente tem uma resposta muito melhor quando a gente faz um diagnóstico precoce desses pacientes. E aí, como ele estava falando da questão de fatores de risco, né? Aí... A gente... existem vários fatores envolvidos no desenvolvimento do câncer. Tem fatores que são hereditários, que a gente não consegue mudar eles, mas existem fatores que são considerados ambientais, que eles estão muito relacionados aos nossos hábitos de vida, nossos hábitos alimentares. Então, existem várias coisas que a gente pode estar mudando na nossa rotina, no nosso dia a dia, para estar evitando ou pelo menos diminuindo o risco da incidência de câncer. Atividade física regular é uma coisa muito importante para a gente diminuir o risco do câncer. No câncer no geral, né? E existem outros cuidados que a gente pode estar realizando especificamente para reduzir o risco de subtipos específicos de câncer. Por exemplo, a exposição solar excessiva, ela está muito relacionada ao desenvolvimento do câncer de pele. Uma alimentação muito rica em produtos animais, carne, embutidos, carnes processadas, está muito relacionado ao desenvolvimento de cânceres do trato gastrointestinal. Então, são hábitos, tanto de vida quanto alimentares, que a gente pode estar mudando na nossa rotina para melhorar a nossa qualidade de vida e reduzir o risco de câncer.
um dos fatores mais importantes é a cessação do tabagismo, que está diretamente relacionado a uma ampla variedade de cânceres e também o uso de bebida alcoólica excessiva. Então, tudo que vier a somar para a gente estar realizando mudanças nos hábitos de vida, a gente está ganhando mais qualidade e menor risco de desenvolvimento. Inclusive, esses hábitos, mesmo os pacientes que já estão em vigência do tratamento oncológico, eles se beneficiam da associação do início de uma atividade física. Claro que existem fases do tratamento oncológico, existe a fase do tratamento em si, né? A cirurgia, no caso, que a gente realiza, mas existe a quimioterapia. Talvez nesse momento o paciente não vá conseguir associar uma atividade física regular, mas existe todo o pós, que seria o segmento desse paciente, que ele já está com controle da doença, a gente acompanha esse paciente e dali sim ele se beneficia muito de começar uma atividade física regular. Os hábitos alimentares a gente já pode estar mudando, tendo uma mudança durante o tratamento, a cessação do tabagismo, a cessação do alcoolismo, e tudo isso tem benefício numa melhor resposta ao tratamento oncológico desse paciente. É bem curioso, assim, que às vezes a gente vê em consultório, os pacientes vêm muito ansiosos e muito preocupados com uma questão genética, né? Uma questão familiar, porque minha mãe morreu de câncer de estômago, meu pai câncer do intestino, então eles ficam muito focados nessa questão genética, quando na verdade o fator de risco genético representa a menor parte dos fatores de risco globais para desenvolver uma neoplasia. E os hábitos são isso mesmo, bem certinho como a Lili falou, né? São hábitos, na verdade, de uma boa qualidade de vida, né? Diminuir estresse, diminuir esses fatores sabidamente cancerígenos, como tabagismo, alcoolismo, enfim, tu levar uma vida saudável, né? Então, são passos pequenos, importantes e que vão ter uma resposta realmente aí bem importante na prevenção das neoplasias. E além disso, está fazendo os exames de rastreamento, que nem o Dr. Marcos comentou anteriormente. Os exames, no caso, existem, no caso no Outubro Rosa, né, que a gente acabou de passar pela campanha do Outubro Rosa, que seria a mamografia nas mulheres, existe uma indicação clínica desses exames de rastreio, mas existe também o preventivo, que é realizado na maior parte das mulheres já numa idade precoce, no início da vida sexualmente ativa, em que é feito frequentemente, preferencialmente anualmente, é um exame de rastreamento. Existem exames no homem, também na saúde do homem, como exames para investigar a próstata, uma série de outros exames, colonoscopia, endoscopia, existem indicações de realização de rotina, exames laboratoriais e, claro, a avaliação mais importante seria a avaliação clínica, presencial, consultar com o seu médico, passar por uma avaliação e um exame clínico para estar avaliando presencialmente esse paciente, como que tá, se tem alguma queixa, se tem a suspeita de desenvolvimento de alguma lesão, se você percebe alguma alteração no funcionamento do seu organismo, uma mudança de hábito intestinal, uma mudança de hábito urinário, uma dor que se mantém, uma lesão de pele que surgiu, qualquer mudança no seu corpo e na fisiologia, no metabolismo do seu organismo, qualquer mudança que persista, né, deve procurar um médico para estar sendo avaliado. Antes o Marcos também comentou que algumas doenças neoplásicas são tratadas exclusivamente pela cirurgia. Inclusive, o câncer de mama no estágio bem inicial, muitas vezes a gente faz a cirurgia seguida, às vezes, de radioterapia. Muitas vezes não vai precisar de uma quimioterapia complementar. Isso as pessoas muitas vezes não sabem. Elas acham que sempre vai precisar da quimioterapia. Não. Até no câncer de mama não precisa de quimioterapia, mas em casos muito iniciais. Por isso é muito importante o diagnóstico mais precoce possível. Existem outros tipos de cânceres que a gente trata de forma cirúrgica quase que exclusivamente. Um deles é o câncer mais prevalente na sociedade,
principalmente aqui na nossa região, que é a região sul, o Vale do Itajaí, né, que é muito incidente, que é o câncer de pele. Esse é um câncer que a gente atende bastante na nossa rotina do consultório, diariamente, e ele majoritariamente é tratado exclusivamente pela cirurgia oncológica. É importante a gente sempre ter em mente que isso tudo que a Lili acabou de comentar sobre a questão exclusivamente cirúrgica, quando vai fazer a associação de tratamentos, quimioterapia antes de operar, quimioterapia depois de operar, radioterapia, enfim, cada caso vai ter que ser avaliado e definido o caminho que a gente vai trilhar. E isso é uma coisa importante quando a gente trata do paciente oncológico, justamente esse plano terapêutico que a gente tem que desenvolver. Por isso que é importante o paciente estar em contato com um especialista que tenha o know-how, que tenha a expertise de tratar o paciente oncológico. Porque muitas vezes a gente, antes de operar, faz quimioterapia para ter uma redução do tumor e depois fazer uma abordagem mais certeira, mais fiel. Às vezes a gente opera e depois indica quimioterapia, porque esse paciente foi estadiado, né, foi melhor avaliado com a cirurgia e foi visto que há necessidade de quimioterapia. Então, isso é muito importante. E aqui em Brusque, na clínica da Unimed, a gente costuma ter esse bate-papo com um oncologista clínico, a gente pega um caso, a gente conversa, a gente discute e tenta já nas primeiras consultas, já definir todo um plano de tratamento para esse paciente. Então, esse paciente ele chega, é discutido com uma equipe multidisciplinar, com colegas da oncologia clínica e se monta uma terapêutica para esse paciente. Então, a gente consegue já determinar lá no final como é que vai ser a abordagem desse paciente. Então, é muito importante esse contato entre os colegas para a gente poder fazer o melhor para o paciente oncológico. Existem vários profissionais médicos que também são capacitados no tratamento do câncer, mas o cirurgião oncológico, ele é capacitado nessa abordagem completa no tratamento oncológico, não só daquele câncer que o paciente está apresentando, mas também na relação do tratamento com os outros profissionais da área, qual a melhor possibilidade de tratamento, que nem o Marcos comentou, é o médico mais habilitado, que tem o maior know-how para estar propondo um tratamento que tenha mais chances de cura, uma melhor resposta para esse paciente. Também existem outros cânceres que a gente pode tratar na forma de cirurgia, às vezes quase que exclusivamente na forma cirúrgica, que são muito relacionados à saúde da mulher, tumores de colo de útero, tumores endometriais, de útero. Então, existem diversos tipos de tumores que é muito importante estar fazendo o acompanhamento com o cirurgião oncológico, estar fazendo essa consulta, além do especialista, por exemplo, um ginecologista. No caso do câncer de pele, a gente associa muitas vezes o tratamento junto com um dermatologista, que vai estar fazendo esse segmento no paciente, uma abordagem de toda a pele, de outras questões relacionadas à parte muito estética, mas o cirurgião oncológico ele vai ser o mais habilitado para estar elaborando um plano de tratamento e o tratamento mais qualificado para o paciente oncológico. O que a gente tem que entender é que realmente é isso, né? O paciente oncológico ele vai ser tratado às vezes por diversos médicos, né? É sempre uma equipe que trata isso. A gente está falando da parte médica, mas vai muito além, né? Às vezes tem o fisioterapeuta do pós-operatório, nutricionista que faz às vezes o pré e o pós-operatório. Então é uma gama de profissionais que vão estar junto trabalhando em prol do benefício desse paciente. Então a oncologia ela se torna às vezes muito complexa por isso, porque são vários profissionais, tu tem que ter a equipe
bem formada, bem estruturada para poder dar todo esse suporte do começo ao fim do tratamento. E isso é o mais importante, né? A gente conseguir chegar no final do tratamento tendo o sucesso e oferecendo o melhor para aquele paciente. Inclusive a própria equipe cirúrgica, né? É muito importante. A gente, geralmente, cirurgias maiores, a gente opera em conjunto, inclusive com outros médicos subespecialistas de outras áreas, não somente da cirurgia oncológica. Então é muito importante essa relação que a gente tem com os outros profissionais médicos, com os outros profissionais da área da saúde, muitas vezes psicólogo, a gente vai estar encaminhando, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, é toda uma ampla diversidade de profissionais que estão envolvidos no tratamento do paciente oncológico. Cânceres de pele, que são o tipo de câncer mais prevalente que existe na população, existem os cânceres de pele mais prevalentes e que são menos agressivos, e existe um tipo específico que é um câncer não tão prevalente, mas extremamente agressivo. Ele deve ser tratado de forma o mais precoce possível, porque é um câncer que se chama melanoma, e ele pode apresentar uma disseminação metastática, que é a disseminação da doença no corpo para outros órgãos, de forma muito rápida. E esse câncer, ele é de tratamento cirúrgico. Existem outros tratamentos adjuvantes também, mas a chance de cura é no tratamento cirúrgico. E é um câncer que a gente trabalha muito no nosso dia a dia, que é o melanoma, e os outros tipos de câncer de pele, que seria o carcinoma basocelular, o carcinoma de células escamosas, são os mais prevalentes. E são cânceres que, claro, se a gente conseguir um diagnóstico bem no início, a gente consegue um tratamento também com menos sequelas para esse paciente, porque a cirurgia, ela envolve a retirada dessa área do tumor e muitas vezes são cirurgias que vão deixar cicatrizes, marcas permanentes nessa pessoa, principalmente se são tumores que envolvem a face. Então, quanto mais precoce, menor também a sequela cosmética para o paciente. E essa é a realidade majoritária, assim, um carro-chefe da cirurgia oncológica é o câncer de pele, porque é muito prevalente. A gente está numa área que a nossa população, muita população de pele mais clara, cabelos mais claros, e é muito culturalmente no Brasil disseminado, né? A exposição solar, o bronzeamento. Então está muito relacionado ao aumento da incidência do câncer de pele, a fotoexposição solar. E a gente trabalha com isso diariamente. Todos os dias chegam pacientes com alguma lesão que apareceu e que continuou, foi aumentando, uma feridinha que não cicatrizava, ou uma manchinha mais escura que cresceu de tamanho. E qualquer coisa, qualquer lesão de pele que tenha mudado ou que tenha surgido, que não apresentava anteriormente, é necessário procurar um médico para uma avaliação. E por isso que é tão importante a gente conhecer o nosso corpo, prestar atenção num corpo, como que ele é saudável, como que é a nossa pele, como que é nosso ritmo intestinal, como que é nosso ritmo, nossa frequência urinária. Se a gente tem algum problema de saúde, alguma dor recorrente ou surgiu alguma nova queixa, tá habituado como que funciona o nosso corpo. Por quê? Porque se tiver alguma mudança, a gente vai conseguir perceber essa mudança no início. E se a gente não consegue ter essa percepção inicial, quando a pessoa chega, muitas vezes o câncer já está bastante avançado. E no caso da pele, o melanoma, que é o mais grave, quando já está avançado, ele pode custar a vida dessa pessoa. Ele falou já basicamente aí, explanou bem sobre o câncer de pele, e a única coisa que realmente eu vou voltar a frisar é que muitas vezes o câncer de pele é banalizado, né? Às vezes, mas só que, gente, tem tipos de câncer de pele que matam, né? Então a gente não pode simplesmente levar com uma lesãozinha, uma manchinha de pele e ficar por isso mesmo. Então
a gente tem que entender que alguns tumores de pele, como melanoma, são tumores extremamente agressivos, dependendo do estágio em que for diagnosticado, com alta taxa de letalidade. Então é muito importante que esse paciente seja diagnosticado e seja tratado. O melanoma teve muitos avanços nos últimos anos, mudou-se a forma de tratar o melanoma, né? A nossa formação, a gente aprendeu uma coisa e isso mudou agora. Hoje a gente tem a imunoterapia quando se fala de tratamento do melanoma, que mudou drasticamente a sobrevida dos pacientes, né? Principalmente paciente metastático. Então é muito importante, geralmente, isso mesmo, muito importante a gente não banalizar o câncer de pele. O câncer de pele pode sim ter repercussão, pode sim levar a sérios problemas. Então, procurar, geralmente a porta de entrada desse paciente é o médico dermatologista. Então, o paciente ele vai procurar um dermatologista que vai geralmente biopsiar essa lesão, fazer o diagnóstico inicial e, quando preciso, ele encaminha aí para a gente para poder fazer o tratamento definitivo aí, desse paciente. E lembrando também que tem a questão do câncer estar relacionado com a hereditariedade. Então, se você tem uma família com uma alta prevalência de um tipo específico de câncer, pode ser que você tenha uma chance aumentada de desenvolver esse câncer. Então, você já, por exemplo, se você tem uma família que é muito prevalente ou tem algumas pessoas próximas com melanoma, por exemplo, você já é uma pessoa que tem que fazer um segmento, né, da pele, fazer consultas anualmente, pode ir num dermatologista e, se perceber alguma alteração de uma lesão de pele, pode procurar um cirurgião oncológico diretamente, que a gente vai estar podendo também realizar a biópsia e todo o tratamento complementar dessa patologia. Vamos falar um pouquinho também sobre o câncer ginecológico, que também é um tumor que a gente volta e meia se depara e que aparece no nosso dia a dia no consultório. Quando a gente fala de tumores ginecológicos, a gente tem que entender que nós vamos ter os tumores de colo de útero, os tumores de endométrio, os tumores de ovário. Basicamente, esses tipos de lesão. Cada um vai ter um sintoma diferente, cada um vai ter um jeito de tratar diferente, né? O que mais importante, mais uma vez, a gente volta a falar sobre diagnóstico precoce. Então, no caso do câncer de colo de útero, preventivo, anualmente, em toda mulher que já iniciou a atividade sexual, ela deve anualmente fazer o preventivo de colo uterino. É no preventivo que a gente vai fazer o diagnóstico e, sempre que possível, pegar essa lesão o mais inicial possível. A gente fala de tumores de endométrio, mulheres com sangramento na pós-menopausa, ou fizeram um ultrassom, eventualmente, apareceu alguma lesão endometrial. Essas pacientes devem ser submetidas a uma biópsia desse endométrio para poder fazer o diagnóstico de uma neoplasia de endométrio. E depois a gente tem as pacientes com os tumores de ovário, que geralmente o diagnóstico vai ser por algum exame de imagem, né? Às vezes alguma queixa associada, um aumento de ovário, algum nódulo, e a partir daí vai ser começado a fazer a investigação. Mas sempre mais importante é esse diagnóstico. Quanto mais precoce possível, melhor. Hoje aqui na cidade a gente faz todos esses tratamentos para os tumores ginecológicos, fazemos o tratamento via laparoscopia, que é com a utilização comumente chamado de vídeo, de laser, né? Mas o termo correto seria a laparoscopia. Então, hoje na cidade a gente faz o tratamento dessas neoplasias, as esterectomias, o tratamento do tumor de ovário, as retiradas das ínguas dentro da pelve, tudo por via laparoscópica, o que faz com que o paciente tenha uma recuperação melhor, menos taxas de infecção. Então, hoje o Brusque tem total condição de tratar integralmente esse paciente, né? Na eventualidade de uma necessidade de quimioterapia, temos a clínica aqui que faz
a quimioterapia aqui em Brusque. Então hoje a gente consegue englobar e fazer o tratamento integral desse paciente aqui na cidade. Isso é muito importante, é muito bom. Às vezes as pessoas desconhecem que o tratamento oncológico pode ser feito aqui na integralidade, e ele é feito, né? O que falta às vezes é o desconhecimento dessa informação. Então acho que um dos motivos de a gente estar aqui hoje é justamente isso, é poder passar essa informação de que nós temos condições e que nós realizamos esse tipo de tratamento aqui na cidade. Lembrando que o tratamento dos tumores ginecológicos também é extremamente cirúrgico, né? Para a gente ter mais chances de cura, são de tratamento cirúrgico. Colo de útero, tumor de endométrio, tumor de ovário. A gente inicia o tratamento, inclusive o estadiamento desses tumores se dá através da cirurgia. E lembrando que no câncer de colo de útero existe já disponível, inclusive, para toda a população brasileira, existe uma faixa etária indicada a vacinação do HPV, para reduzir o risco de câncer de colo de útero. Isso é um avanço porque quando a gente está fazendo preventivo, a gente se detecta alguma alteração, já tem o início da doença ali. Pode não ser um câncer em si, pode ser uma doença pré-maligna, mas a vacinação ela vem para evitar a doença, né? Para não ter nem o desenvolvimento da doença. Enquanto o preventivo ele já pega uma alteração, né, a doença em si, a vacinação é para evitar o desenvolvimento da doença. Então isso é muito importante, a vacinação do HPV nas faixas etárias indicadas. E o câncer, ele é uma doença que tem muito estigma envolvido. Muitas pessoas não gostam nem de falar a palavra câncer. Muitos acreditam que se mexer, ele vai espalhar, vai disseminar, vai ser mais grave. Então, tem todo esse estigma envolvendo o tratamento oncológico. Muitos pacientes chegam com seus familiares que não querem que a gente fale o diagnóstico, que a pessoa está com câncer, que vai iniciar um tratamento. Então, tem toda essa questão que é muito delicada envolvida. Mas é muito importante lembrar que o câncer ele tem chances de cura. Ele tem tratamento disponível, ele tem cura. Muitos a gente consegue estar fazendo um tratamento visando a cura. E o mais importante é, claro, o diagnóstico precoce, né? Quanto mais precoce, mais aumentada a chance de cura dessa doença. E não tem isso de, se eu mexer no câncer ele vai desenvolver, não quero fazer uma biópsia porque ele pode disseminar. Na verdade, se a pessoa tem o câncer, ela já está com a doença. Não é a biópsia em si que vai disseminar. A biópsia, muitas vezes, é para a gente conseguir diagnosticar o tipo específico daquele câncer para propor o tratamento, que em alguns casos pode ser já o início do tratamento com a quimioterapia ou a radioterapia, mas é muito importante ter uma mente aberta ao tratamento, e não se prender a esses mitos de que se eu mexer a doença vai disseminar. Na verdade, se a pessoa está com a doença já está ali. E quanto antes a gente diagnosticar, antes a gente vai conseguir tratar, maior vai ser a chance de resposta a esse tratamento. Então, é muito delicada essa questão, envolve muitas questões culturais, mas sempre lembrar que o câncer ele tem chances de cura. E a gente está aqui à disposição da população para maiores esclarecimentos, para as dúvidas, para estarem procurando a gente no nosso consultório, caso não tenham algum sintoma, algum familiar com alguma doença que queiram também estar vindo tirar dúvidas. A gente fica à disposição da população de Brusque, das cidades em torno da nossa regional, e lembrar sempre que o câncer não é uma sentença de morte, que existe chance de cura e tratamento da doença. E é curioso realmente isso, né? Os pacientes vêm com muito medo
e às vezes não é um medo infundado, né? Porque a gente, se falar de 50 anos atrás, realmente a taxa de mortalidade de neoplasia era muito alta. Só que tem que se entender que as coisas mudam. A medicina vai evoluindo dia após dia. Então a gente tem muita coisa nova. Os tratamentos quimioterápicos mudando todo ano, tem alguma coisa nova, tem algum medicamento novo. E isso tudo vai fazendo com que o paciente tenha mais qualidade de vida, consiga maiores taxas de cura. Dentro da cirurgia, que é a nossa área, os avanços eles também acontecem. Sempre, às vezes, há mudanças na forma com que a gente aborda determinadas lesões, da forma com que a gente conduz determinadas cirurgias, indica determinadas cirurgias. A gente tem o advento da laparoscopia, que foi uma grande mudança na abordagem cirúrgica. Agora está vindo com alguma força a cirurgia robótica, que está trazendo alguns resultados positivos para algumas neoplasias. Então a medicina ela sempre vai mudando, ela sempre vai evoluindo e sempre vai fazendo com que os pacientes consigam melhores resultados no tratamento do câncer. Então, como a Lili falou, não é uma sentença de morte. Quem sabe há 50 anos atrás fosse, mas hoje não é mais assim. Hoje mudou muito, hoje a gente tem muito sucesso, os pacientes são tratados, são curados, seguem sua vida, voltam às suas atividades, que é uma outra coisa importante, voltar às suas atividades, né? O paciente volta a trabalhar, volta a tocar sua vida, vai ter seus filhos, enfim, vai seguir sua vida normalmente, só vai ter passado por um tratamento oncológico, como a gente faz às vezes tratamento para outras patologias, e a neoplasia é mais uma patologia que vai ser vencida, está sendo vencida. Então isso é muito importante ficar claro realmente, né? A neoplasia não é uma sentença de morte, é uma patologia que vai ser tratada e sempre que possível resolvido o problema do paciente.